Olá, galerinha do 7º ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Fabíola e estarei acompanhando vocês hoje na aula de matemática. Vamos lá? Então, antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos para os nossos recadinhos. Lembre-se, você que está assistindo a aula somente pela TV, lembre-se de ir até a escola, pegar o seu material e também lembre-se de devolvê-lo. E você que está assistindo às aulas pelo Classroom, lembre-se que as atividades valem, além de nota, correspondem à sua presença, tá? E lembrem-se também que o seu professor é seu maior suporte. Qualquer dúvida que você sentir durante a aula, recorra a ele que ele vai estar lá para te ajudar. Também você pode assistir às aulas pelo YouTube, né? Que você pode, assim que você sentir uma dúvida, pode ir retomando essas aulas, dando pausa, copiando e indo pausadamente, né, assistindo essas aulas para sanar as suas dúvidas, beleza? Vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós estudamos sobre o número π. Mas quem que é esse número π? O que vocês viram nesta aula? Então, esse número π, ele equivale a 3,14. Então, esse número é bem importante na nossa matemática. Por quê? Porque ele tem uma relação com a nossa circunferência. Mas que relação é essa? Então, na aula de hoje, nós também vamos estudar sobre o número π. Vamos relembrar qual que é essa relação? Então, vejamos aqui no quadro. Eu tenho uma circunferência. Vamos pensar que aqui eu tenho um cordãozinho. Então, vamos pensar que a gente tem um cordão aqui e eu vou esticar esse cordão. Então, eu peguei o cordão daqui e estiquei. Também tenho o meu diâmetro, o diâmetro da minha circunferência. Quem que é o diâmetro? Eu tenho o centro da minha circunferência. O diâmetro vai de uma extremidade até a outra da minha circunferência, passando pelo centro. Então, eu tenho meu diâmetro aqui. Vou pegar também esse pedacinho do meu diâmetro e pôr aqui. Se eu pegar este valor aqui, que é o que corresponde à minha circunferência, e dividi-la pelo diâmetro, nós vamos obter um número igual ou aproximado a 3,14. Mas quem que é esse número 3,14? Esse número 3,14 é o nosso π, que ele tem este símbolo matemático aqui. Então, ele tem uma importante relação na circunferência. Então, vamos lá fazer um desafio para vocês. Então, vejam aqui, o que a charge quer dizer quando ao final do número π coloca-se reticências? O que o número π tá escutando aqui, ó? 3,14, 15, 20, 92, 65 e assim por diante, eu tenho reticências. Vem aqui agora. Aí, o que o π respondeu? Eu tenho que ir. Minha mãe só usa meu nome completo quando estou ferrado. Por quê? Por que tem esse reticências no final do π? Então, responda esse desafio que nós já voltamos.
Voltamos. E aí, resolver o desafio? Pensar o porquê que nós temos essa reticência no número π? Então, vamos lá para a nossa resposta. O que essa reticência quer nos dizer? Essa reticência quer nos dizer que o número π ele é um número infinito. Por esta razão, sempre representamos por reticências no fim, porque a gente não conhece o fim deste número. Vejamos aqui, ó. Quem que é esse número π mesmo? Veja todas as relações que ele tem. Então, além dele ser um número infinito, ele é um número irracional. Sim, se ele é infinito, é irracional, né? Porque todo número infinito é também irracional, mas para ser irracional, não pode ser periódico. Mas o que é periódico? Não pode ter um período. Por quê? Vejamos aqui, ó, 3, depois da vírgula, quais números nós temos? 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Eu tenho um período, eu tenho uma sequência lógica que depois eu vou saber qual que é o valor? Não sei, né? Então, por este motivo, ele é um número irracional, com infinitas casas decimais e não periódicas, que nós não sabemos a sequência que vem depois. E esse número é, como nós já falamos, aproximado. Nós usamos na matemática o valor aproximado a 3,14. Observe aqui esses objetos circulares que nós temos no nosso dia a dia. Nós temos uma pizza, um relógio, um anel, um ventilador, uma roda, um prato, uma lata. Mas o que esses objetos têm em comum? Eles têm em comum que eles são todos objetos circulares. Mas além disso, eles ainda têm mais uma relação. Que relação que é essa? Vejamos aqui, ó, que não importa o tamanho da figura circular, a razão entre o comprimento dessa circunferência vai sempre, a professora colocou destacado aqui, vai sempre ser um número aproximado a 3,14. Da mesma forma que a professora explicou ali no quadro. Se nós pegarmos um cordãozinho e colocarmos em volta dessa circunferência, depois medimos, vamos esticar esse cordãozinho e dividir pelo diâmetro da circunferência. Nós vamos obter um número igual ou aproximado a 3,14, que é o nosso π, beleza? Vejamos um exemplo aqui bem gostoso, não é? Olha aqui, observe os diferentes tamanhos de pizza. Então vejamos aqui, ó, eu tenho uma pizza pequena, que ela tem diâmetro de 6,4 centímetros. E o comprimento dessa circunferência é 20 centímetros. Uma outra pizza com 8 centímetros de diâmetro e com uma circunferência de 25 centímetros. Temos também uma outra pizza com 9,5 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de comprimento de circunferência. E uma pizza gigante com 11 centímetros de diâmetro e 35 centímetros de comprimento de circunferência. Ou seja, pensando na nossa pizza, a nossa borda da nossa pizza tem 35 centímetros de comprimento, que seria a nossa circunferência. Mas o que todas essas pizzas de tamanhos diferentes têm em comum? Vejamos aqui, ó. Se eu dividir a minha primeira pizza, o comprimento da minha borda, né? Vamos pensar na pizza como a borda dela. Se eu dividir a borda da minha circunferência pelo diâmetro dela, eu vou obter 3,12. Agora vejamos aqui. Se eu dividir a borda desta pizza de 25 centímetros pelo seu diâmetro, que é 8, nós vamos obter 3,12. Nessa outra pizza, vejamos aqui. Também, se eu dividir o comprimento dessa pizza, a nossa borda da pizza, né, pelo seu diâmetro, a gente vai obter 3,15.
E a outra pizza acontece a mesma coisa. 35 divididos por 11, nós vamos obter um valor aproximado a 3,18. O que tem esses valores em comuns? Vejamos que eles são todos valores aproximados. Dividindo a borda pelo diâmetro, comprimento pelo diâmetro, vamos obter um número aproximado a 3,14. Vocês estão percebendo o quanto que esse número π é importante na nossa matemática? A relação que ele tem? Então vejamos aqui, ó, fomos uma pizza brotinho até uma pizza gigante, né? E obtemos um número aproximado a 3,14. Agora, vamos pensar aqui, mas quando eu sei, professora, que se eu dividir a borda da minha pizza pelo diâmetro, eu vou obter um número igual a 3,14. Mas e quando eu não conheço quem que é o diâmetro, ou quem que é o comprimento dessa circunferência, ou quem que é o raio dessa circunferência? Como que eu devo calcular? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui um exemplo. Temos um objeto, um prato. Qual que é o comprimento da circunferência desse prato? Qual que é o comprimento da borda desse prato? Eu não sei, é isso que eu quero descobrir. Eu sei o diâmetro do meu prato. Eu sei que se eu passar pelo centro do meu prato e passar uma linha nas suas extremidades, eu tenho 31 centímetros. Não sei o raio também, mas sei que se eu dividir o comprimento desse prato pelo seu diâmetro, eu vou obter 3,14. A mesma coisa aqui com a roda dessa bicicleta super moderna e esse relógio. Vejamos aqui, ó, como que a gente pode calcular. Então, a gente tem uma relação. Qual que é essa relação? Do comprimento da circunferência. Então, nós temos duas formulazinhas que a gente pode usar, ou uma ou outra. Vocês que verem a qual que se encaixa melhor para vocês, a qual que facilita a vida de vocês, tá? Então, vejamos aqui, ó. Por que a professora colocou duas? Porque uma eu uso o diâmetro e a outra eu uso o raio. Mas, se eu sei o diâmetro de uma circunferência, eu sei o seu raio, não é? E se eu sei o raio, eu sei o diâmetro. Por quê? Porque o diâmetro dividido ao meio, eu obtenho o raio. E se eu fizer o raio multiplicado por 2, eu obtenho o diâmetro. Então, de uma forma ou de outra, eu sei os dois valores. Então, vocês escolhem qual formulazinha, né? Qual relação melhor cabe a vocês na hora de resolver. Então, vamos tentar resolver aqui do prato? Então, eu tenho que o meu diâmetro é 31 centímetros. Mas qual que é o meu raio dessa circunferência? Lembra que o raio é a metade do diâmetro? Então, R$31. Vamos pensar em dinheiro que tudo dá certo, né? R$31 dividido em duas partes. Quanto que eu tenho? R$30 dividido por 2, eu tenho R$15. Mais R$1. R$1 dividido em duas partes, tenho 50 centavos. Então, 15 mais 50, tenho 15,5. Então, a metade é 15,5, que é o meu raio. E agora, eu sei o raio, eu sei o diâmetro, mas e o comprimento dessa circunferência? Eu não sei. Então, vamos usar aquela relaçãozinha que a professora mostrou para vocês aqui no quadro? Então, vejamos aqui. Então, eu tenho que o meu diâmetro é igual a 31 centímetros. Eu sei quem que é o meu comprimento? Não sei quem que é o meu comprimento, né? É isso que eu quero descobrir. E eu sei quem que é o π, eu sei, né? O π, ele vai estar implícito, né? Ele vai estar com o seu símbolozinho aqui. Mas eu sei que esse símbolo equivale a 3,14. Agora vamos colocar na nossa formulazinha. Comprimento é igual a π
multiplicado pelo diâmetro. Quem que é o comprimento? O comprimento eu preciso descobrir. Quem que é meu π? Meu π é 3,14. E quem que é meu diâmetro? É 31 centímetros. Dessa forma, agora ficou fácil de resolver. Vou fazer 3,14 vezes 31. Então, vamos lá. 3,14 multiplicado por 31. Vamos lá? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Agora, vamos fazer a multiplicação com o 3. 3 vezes 4, 12. Vai subir 1 lá. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. E 3 vezes 3, 9. Agora, fazemos a nossa soma. 4, abaixamos, né? 2 mais 1, 3. 4 mais 3, quanto que é? 7. E o 9 nós abaixamos. Vejamos aqui que nós estamos fazendo uma multiplicação com o número decimais. Então, nós temos que fazer a contagem das casas decimais. Aqui não temos vírgula, né? Então, aqui nós não fazemos a contagem no 31. Mas no 14, quantos números tem depois da vírgula? Tem 1, 2. Então, quantas casas eu vou contar aqui embaixo? Vou contar 1, 2. Então, vai a nossa vírgula. O que eu obtive aqui? Que o comprimento da minha circunferência, no caso aqui do meu prato, né? É 97,34 o quê? Qual que é a unidade de medida aqui do prato? Centímetros, beleza? Então, entenderam como que faz? Agora é a vez de vocês resolverem. Eu quero que vocês me digam qual que é o comprimento da roda dessa bicicleta e qual que é o diâmetro da roda dessa bicicleta. Também quero que vocês me digam qual que é o diâmetro do meu relógio. Resolvam lá que nós já voltamos, beleza?
Voltamos, e aí, resolveram? Então vamos para a nossa resolução? Então, eu queria que vocês descobrissem o comprimento da roda da nossa bicicleta e o diâmetro da roda da bicicleta. Anteriormente, a professora falou que a gente queria o diâmetro, né, do relógio, mas o diâmetro nós já temos, né? A gente quer descobrir o raio desse relógio, beleza? Então vamos lá para o nosso cálculo da roda da bicicleta. Eu sei que o raio dessa roda é 31,1. Se eu sei qual que é o raio, eu também sei qual é o diâmetro. Por quê? Porque o diâmetro, na verdade, é 2 vezes o raio. Então, 31,1 ou R$ 31,10 multiplicado 2 vezes, eu tenho 62,2, né? E agora eu quero descobrir o comprimento dessa circunferência. Então, eu tanto poderia usar esta fórmula com o diâmetro ou poderia usar essa daqui com o raio. A professora aqui preferiu usar com o diâmetro. Então, 3,14 vezes 62,2, eu tenho um resultado de 195,308. Coincidiu com o resultado de vocês? Qualquer coisa, a resolução está aqui, é só vocês voltarem ou pausarem a aula para vocês conseguirem ver toda a resolução, beleza? Agora, então, eu quero descobrir qual que é o raio do meu relógio. Se eu sei o diâmetro, eu também sei o raio, né? Por quê? Porque o diâmetro é a metade, a sua metade corresponde ao raio. Então, 22 dividido por 2, né? O diâmetro dividido por 2, eu tenho o raio. R$22 dividido em 2 partes, eu tenho que é 11. Essa divisão é super tranquila, né? Dava pra gente fazer na cabeça, beleza? Então, o raio do meu relógio, 11 centímetros também, né? Então, quais foram os valores que nós obtivemos? O comprimento, as bordas do nosso prato, vamos pensar dessa forma, né? Deu 94,34 centímetros. O diâmetro nós já sabíamos. O raio, que é a metade do meu diâmetro, 15,5. E agora, o comprimento da roda da bicicleta deu 195,308 centímetros. E o diâmetro, se eu sabia o raio, né? Multipliquei por 2, obtive o diâmetro 62,2. E aqui do relógio ficou mais tranquilo, né? Eu sabia o comprimento, sabia o diâmetro, a única coisa que eu queria saber era o raio. E o raio é a metade do diâmetro. Metade de 22 eu tenho que é 11 centímetros, beleza? Agora vamos fazer mais um exemplo. Vejamos aqui. Em volta de um canteiro circular com 3 metros de raio, um jardineiro quer plantar flores. As plantas serão dispostas todas à mesma distância do centro, com espaços de 12 centímetros entre si. Quantas flores ele deve encomendar? Então, vejamos aqui. Eu tenho o raio, a distância do centro até a borda deste canteiro que o jardineiro fez, eu tenho que é 3 centímetros. Ele quer plantar flores de 12 em 12 centímetros. Eu quero saber quantas flores ele vai usar. Mas, para mim saber o número de flores, eu tenho que saber qual que é o comprimento deste canteiro, né? Então, nós vamos usar essa formulazinha aqui, beleza? Então, sabemos que o raio é 3, sabemos que o π é 3,14, mas não sabemos o comprimento desse canteiro, que é o que nós vamos descobrir, não é mesmo? Então, vejamos aqui, 3,14, colocando na nossa fórmula, né? Vamos voltar aqui, eita, professora, tá se apressando. Comprimento igual a 2 vezes 3,14 vezes 3.
A professora optou por usar essa fórmula, mas vocês já poderiam fazer π multiplicado pelo diâmetro, né? 3,14 vezes 6, que seria o nosso diâmetro. Então, 2 vezes 3,14, quanto que é? É 6,28, né? Agora, que eu sei que é 6,28, quanto que é 6,28 multiplicado por 3? Então, temos que é 18,84. Não esqueçam que ele é um valor decimal, tem casas decimais. O que nós temos que fazer? Contar as casas para andarmos com a nossa vírgula. Vejamos aqui, ó, 6,28 tem 2 casas decimais. O 3 não aparece casa decimal. Então, o que nós vamos fazer? Contar aqui. 1, 2. E a vírgula fica entre os números 8, beleza? O que nós descobrimos aqui? Nós descobrimos que o comprimento da circunferência é 18,84 metros. Vejamos aqui, ó, nós estamos falando em 2 unidades de medida, metro e centímetros. Elas não se conversam muito bem. Ou a gente transforma metro para centímetro ou centímetro para metro. O que é mais fácil? É mais fácil nós transformarmos metro em centímetros, né? Para nós conversarmos melhor. Aqui, 1 metro eu sei que é quantos centímetros? 1 metro é igual a 100 centímetros. E 18,84 metros é igual a quantos centímetros? Basta eu multiplicar por 100. Então, 18,84 multiplicado por 100. Lembra que quando a gente está multiplicando, quando nós temos divisões por 10, por 100, por 1000, é bem tranquilo da gente fazer. A gente pode fazer usando, ó, raciocínio lógico. Por quê? Porque quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 2 zeros. Então, veja, ó, eu estou multiplicando. Então, a gente pode andar com as casas da vírgula. Aqui eu tenho 2 zeros, eu posso andar 2 zeros para a nossa esquerda. Então, nós vamos obter 1.884 metros, é isso? Então, nós temos que o comprimento da nossa circunferência é 1.884 centímetros, né? E agora, as flores serão plantadas de 12 em 12 centímetros. Quantas flores cabem nesse canteiro? Então, para nós conseguirmos resolver esse probleminha, nós temos que usar divisão, né? Então, 1.884 dividido por 12, nós temos que é 157. Então, vamos ter 157 flores para serem plantadas. Agora, mais um exercício para vocês resolverem. Vamos lá. Patrícia tem um frasco de forma cilíndrica e quer enfeitá-lo colocando uma fita adesiva em sua volta. O diâmetro do frasco mede 8 centímetros. Quanto medirá a fita adesiva? Então, resolvam lá que nós já voltamos.
Voltamos e aí resolveram? Então vamos para a nossa resolução. Vejamos aqui, sabendo que o diâmetro é 8 e o π é 3,14, nós temos que descobrir o comprimento da circunferência. Substituindo nossos valores, né? Nós temos que 3,14 multiplicado por 8 é 25,12. Então, o comprimento desta fita será de, no mínimo, né, 25,12 centímetros para toda a circunferência do vidro, beleza? Agora, mais um exercício para vocês resolverem. Vejamos aqui. 2 corredores estão treinando em 2 pistas circulares e concêntricas. O que quer dizer concêntrica? Que tem o mesmo centro. Tendo a pista interna um raio de 30 metros e a pista externa um raio de 100 metros. Se o corredor que está na pista externa der 3 voltas completas, quantas voltas deverá dar o corredor da pista interna para que ambos tenham percorrido o mesmo espaço? Então, resolvam lá, a professora vai dar um tempinho e nós já voltamos.
Voltamos. E aí, resolveram? Então, vamos ver a nossa resolução do nosso exercício. Então, vejamos aqui. Professora, nós temos que fazer 2 cálculos, né? Por quê? Porque nós estamos falando de 2 circunferências de 2 corredores. Um que estava correndo na pista interna e um que estava correndo na pista externa. A professora fez primeiro o cálculo, chamou de corredor 1, né? O que estava na pista interna, que é com um diâmetro de 30 metros. Vamos substituir esses valores, sabendo que 2, o nosso π é 3,14 e nosso raio é 30. Fazendo essa multiplicação, nós obtemos 188,40 metros. Agora vamos fazer o cálculo do comprimento da circunferência do corredor 2. Sabendo que o raio é 100, nós vamos substituir na nossa fórmula. Então, 2 vezes 3,14 multiplicado pelo raio que é 100, que nós obtemos 628 metros. Mas o corredor 2, ele andou 3 vezes por essa circunferência. Então, nós temos que ele andou 184 metros. Fazendo a relação entre os dois, nós vamos obter que o corredor da pista interna deverá ter que andar 10 voltas. Então, a nossa aula está chegando ao final. Lembre-se de jogar o Matifique. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos sobre o número π. E na próxima aula, nós vamos estudar sobre a circunferência. Então, até a próxima aula, pessoal!